Aqui, dentro desse balanço financeiro pessoal, eu sempre começo por ativo, passivo e patrimônio líquido. Só que digamos que na transição do bloco de rapó e do bloco de desenvolvimento, eu sempre adiciono uma pergunta, sempre. Obviamente, eu esclareço para o meu potencial cliente de que quanto mais transparente ele for, mais coerente eu consigo ser no desenvolvimento. E eu abro com uma pergunta exatamente para identificar essa necessidade aqui, ó, que é a necessidade pré-existente. O que é a necessidade pré-existente? É a dor latente que a pessoa possui, que é basicamente uma pergunta que eu faço exatamente, cara, mas entendi, maravilha, a gente se conhece, mora em tal lugar, etc., mas o que foi que te motivou a estar comigo aqui hoje? E deixa a pessoa falar. Certamente ela vai trazer o quê? A dor latente. Só que aí, vamos voltar a uma casinha, eu sempre começo com essa pergunta, para eu desenvolver todo o resto. A dor latente, eu guardo, tá? Eu sempre guardo. Por quê? Porque é em cima dessa dor latente que eu vou desenvolver o restante. Então, eu, obviamente, levanto, anoto tudo, e eu começo a levantar informações em relação ao balanço pessoal. E nos ativos, eu busco sempre entender, primeiro, o que é um ativo, né? O ativo, ele é bens e direitos. Então, em termos contábeis, ativo, tudo que está dentro do ativo são bens e direitos nossos. Então, direito do quê? Porque eu ainda tenho a receber. É um bem porque é um bem meu. Então, recebíveis é um direito. Então, se eu tenho recebíveis, eu ainda vou receber, vai entrar no meu caixa, e aí é uma receita que entra no meu caixa. Então, é um ativo. Dentro desse ativo, desses recebíveis, eu tenho recebíveis de curto, de médio e de longo prazo. E eu estou falando sobre isso aqui para ficar claro a contextualização. Nos recebíveis, quando eu vou olhar para o curto, eu vou buscar o quê? Entender salário ou prolabore. Então, basicamente, ao perguntar o que motivou, a pessoa vai dizer, não, é porque eu estou desorganizado financeiramente, que não sei o quê, ou que eu tenho dinheiro, não sei muito bem o que fazer. E aí eu jogo uma pergunta logo em seguida, tá, mas o que você já fez para solucionar esse problema? E a pessoa fala, e aí, ó, agora eu vou buscar entender um pouco mais da realidade. Como é que tá as tuas finanças? Como é que tá a tua receita? Aí eu já estou levantando exatamente tudo em relação a ativos. Recebíveis de curto prazo, receita salário para o labore, né? Ah, eu ganho ali 20 mil, 25 mil, tá, mas por pessoa física, pessoa jurídica. E eu já começo a entender o quê? Imposto de renda, tá? Ah, não, eu sou servidor público federal, ganho 30 mil por mês. Então, pô, eu já sei que é um salário, que a pessoa tem previsibilidade, que o capital humano dessa pessoa é muito mais previsível. O capital humano nada mais é do que a capacidade que ela tem de gerar receita até o final da vida, ou até o final da vida ativa e vida econômica dela, né? Então, eu começo digamos que, listar tudo o que importa. Então, eu sei quanto é que ela ganha, eu sei qual a fonte, eu sei qual o formato de imposto dela, né, a declaração, se é imposto pelo modelo completo ou simplificado, e eu sei se ela tem um capital humano previsível ou não. E isso aqui, esses dois aqui são fundamentais. Por quê? Porque esse serviço, ele pode gerar uma receita pontual. O que seria essa receita pontual? Planejamento tributário. Então, se ela me fala quanto é a receita, eu sei qual a origem, eu sei se ela tem capacidade de receber, restituir dinheiro através do imposto de renda, e eu sei se ela tem mais segurança em relação ao capital humano. Se ela não tem, é também mais um serviço ou produto pontual. Tá? E aí eu vou anotando, obviamente, vou deixar aberto aqui. Após isso, eu levanto dados em relação a recebíveis de médio prazo. Então, pô, às vezes a pessoa emprestou dinheiro para receber em 2 anos, ou vendeu um imóvel para receber em parcelas em até 2 anos, um automóvel, etc. Assim como longo prazo também, que é terceiros, então eu vou anotando tudo. Além disso, eu anoto bens imobilizados, imóveis, terrenos, automóveis, obra de arte. Muita gente não levanta esse tipo de informação, porque isso aqui também é fundamental quando se trata de estruturação de sucessão patrimonial, que também é mais um serviço. Tá? Quando a gente tem mapeado todos os dados essenciais, a gente também tem mapeado todos os potenciais serviços que essa pessoa tende a adquirir ao longo da nossa jornada e dentro do nosso ecossistema. Assim como joias também. Ou seja, assessor de investimentos não levanta essa informação, consultor de investimento pautado em FIBase também dificilmente levanta essa informação, por quê? Ele só foca nisso aqui, ó, patrimônio líquido, e a gente vai chegar lá. E os profissionais estarem limitados ao modelo FIBase, eles só olham para isso aqui, ó. E aí, eles levantam, quanto é que você tem hoje de investimento? Eu tenho uns 200 mil. Eu quero falar, você já montou uma carteira de investimentos? Qual é o seu nível de experiência? Qual é o teu
quanto é que você poupa por mês, quanto é que você tem de rentabilidade, quanto é que você precisa, você já tem plano de aposentadoria? Ah, não, pois tá bom, vou montar uma carteira de investimentos para você aqui, e aí a gente faz a migração para a corretora. Cara, não faz o mínimo sentido. E aí ele acaba não olhando para uma série de coisas que são muito mais importantes do que o patrimônio financeiro dele. Por quê? O patrimônio líquido dele, essa que eu comentei no início, nada mais é do que um reflexo. Reflexo do quê? Ativos e passivos. Afinal de contas, quando a gente estuda um balanço, um patrimônio líquido é basicamente o passivo dele menos ativo. E aí ele tem um patrimônio líquido.